em Gálatas capítulo 5, nós estamos estudando sobre as obras da carne, sobre o fruto do Espírito. Eu trabalhei do verso 16 até o versículo 21 a semana passada, mas vou repetir a leitura do texto e vou comentar pouquíssimo, do verso 16 em diante, mas o verso 21 em diante a gente já vai trabalhar. Não vou terminar hoje, porque não há necessidade de pressa. Esse assunto é um assunto importante, a gente precisa trabalhar de maneira lenta e trazendo exemplos práticos, e também vou deixar para quinta-feira que vem o fruto do Espírito, Quero terminar as obras da carne hoje e trabalharmos o fruto do Espírito na próxima semana. Gálatas capítulo 5, verso 16, nós vimos que o grande problema dessa igreja eram os falsos mestres que estavam ali, tentando fazer com que essa igreja que tinha conhecido o Evangelho de Cristo voltasse à prática da lei do Antigo Testamento no sentido religioso, as cerimônias, especificamente a circuncisão, que era a marca da igreja do Antigo Testamento. E os judaizantes, que eram os falsos mestres que estavam ali, estavam insistindo com os irmãos que Cristo somente não era suficiente para salvá-los, mas que eles precisavam fazer essas coisas para que pudessem ser salvos. E Paulo, indignado com esse tipo de ensino, escreve essa carta para corrigir os irmãos e para dizer que esse evangelho que diz que Cristo não é suficiente é um falso evangelho, porque o evangelho verdadeiro tem como fundamento o próprio Cristo, a obra de Cristo na cruz para salvar o pecador. Então, o verdadeiro evangelho anuncia Cristo, a sua morte e a sua ressurreição, enquanto que o falso evangelho anuncia todas as outras coisas, mas não Cristo como centro. Então, aquela igreja estava sendo prejudicada. Paulo, que era o fundador daquela igreja, estava exortando os irmãos a não abandonarem o verdadeiro evangelho, e com certeza, depois de muitas lições, Paulo agora começa a tratar da relação desses irmãos ou dessa igreja entre si. Aqueles irmãos, com certeza, havia aqueles que estavam com Paulo, que seguiam o verdadeiro evangelho, havia aqueles dentro da igreja que estavam sendo influenciados pelos judaizantes, pelos falsos mestres, e havia aqueles que eram libertinos, que não estavam muito preocupados com a prática da nova vida, ou com a vida no Espírito, que provavelmente viviam uma vida pagã, imoral, mesmo se dizendo crentes. Então nós temos pelo menos 3 grupos dentro da igreja. É por isso que no capítulo 5, versículo 15, antes de nós lermos o 16, vamos ler o 15, Paulo ele diz aí o seguinte: se vós, porém, vos mordeis, Gálatas 5,15, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Essa era a situação da igreja. Briga, confusão, embora ele não entre muito nesse detalhe, provavelmente isso estava acontecendo na igreja e já era resultado das falsas doutrinas que estavam acontecendo ali. E aí no verso 16, Paulo mostra qual é o remédio para esses problemas na igreja. Qual é o remédio para as confusões dentro de uma igreja? Qual o remédio para o problema entre irmãos dentro da igreja? Falta de perdão, falta de amor. Qual é o remédio para isso? Paulo diz aqui, o remédio é andar no Espírito. O remédio é esse, olha o que ele diz no verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Aí ele começa a descrever várias obras da carne, embora não só sejam essas. E aí ele diz, prostituição, ele fala de 4 grupos aqui. O primeiro grupo está aí, prostituição, impureza e lascívia. É o grupo da imoralidade sexual. O segundo grupo é o grupo da idolatria. Idolatria e feitiçarias, verso 20. O terceiro grupo é o grupo das contendas, das brigas. E aí vem inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. O terceiro grupo é o grupo
das orgias, ou das bebedices, e aí ele vem bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei, Paulo diz, não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram ou estão crucificando sempre a carne com as suas paixões e concupiscências, desejos, né? Se vivemos no Espírito, ele diz, olha, se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Agora cuidado, né? Para que você que está crescendo no Espírito não se ache melhor do que os outros. Essa é a preocupação de Paulo. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Na verdade, a própria vanglória já é uma obra da carne, né? Quem anda no Espírito vai ter humildade, não vai cair nesse laço da vanglória, da autoexaltação. Então, só resumindo o que nós falamos aqui a semana passada, no verso 16, o apóstolo Paulo ele mostra que os verdadeiros crentes, eles devem andar no Espírito. Eu lembrei a vocês no capítulo 3 de Gálatas, se você observar aí, no capítulo 3, Paulo vai dizer que os que são de Cristo, eles têm o quê? O Espírito Santo. Então todos aqueles que são de Cristo, o Espírito Santo habita neles. Capítulo 3, verso 2 e verso 5 de Gálatas. Paulo ele diz aí, olha, quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Versículo 5, aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está dizendo, olha, vocês receberam o Espírito Santo através do quê? Através do verdadeiro Evangelho ou através de algum tipo de obediência que vocês fizeram à lei? A lei de Moisés em toda a sua plenitude, ou seja, a lei de Moisés ela se divide, ou melhor, ela se refere a três áreas específicas. A lei moral, que é resumida nos 10 mandamentos, essa é a lei moral, que é a que nós não deixamos de obedecer à lei, mas o que Paulo fala é que é impossível obedecermos à lei e sermos salvos pela obediência da lei. Há uma diferença. Todos nós devemos obedecer à lei moral. Não adorarás outros deuses, né? Não usarás o nome do Senhor em vão, né? Guardar o dia do Senhor, que não necessariamente é o sábado em si, mas Paulo diz que em Cristo esse dia pode ser qualquer dia na semana. A questão de honrar pai e mãe, a questão do adultério, a questão do não matar, de não dar falso testemunho, de não cobiçar, todos nós temos a obrigação de guardar a lei. Somos responsáveis por ela, mas o que Paulo vai dizer aqui é que nós não obedecemos à lei do Senhor para sermos salvos, porque isso é impossível por sermos pecadores. Nós quebramos a lei constantemente. A questão é que, pela fé em Cristo, nós somos alcançados pela sua graça, nós somos salvos por Cristo, e agora o Espírito Santo vem habitar em nós e nos fazer obedientes a essa lei com alegria, com gratidão no coração. É diferente. Então, a obediência vem como resultado da obra do Espírito no meu coração. Os Gálatas estavam aprendendo que não. Vocês têm que obedecer para ser salvos, para serem salvos. Vocês têm que obedecer para serem salvos. Paulo vai dizer, não, é impossível o homem obedecer à lei. A lei, ela traz juízo, porque nós somos pecadores e diante dela só temos a morte como punição. Agora, Cristo nos salva, se tornando maldito em nosso favor. Gálatas 3, nós vimos isso aqui também, né, no versículo 13, onde ele diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e Cristo nos resgatou dessa maldição. Então o juízo da lei, Cristo nos resgata, e agora nós passamos a obedecer à lei pela obra do Espírito em nós que já aceitamos o Evangelho por meio da fé. Dê um pulinho aí em Efésios, por favor, capítulo 1 de Efésios, é depois de Gálatas, é só passar algumas folhinhas aí. Depois de Gálatas, você encontra Efésios. Veja capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Diz aqui, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade,
o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Fostes o que, irmãos? Selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Volto para Gálatas. Então, nós recebemos o Espírito pela fé que depositamos em Cristo, na obra dele, na sua pessoa. E o Espírito, ele entra em nossas vidas justamente para fazer aquilo que a lei não pode fazer. A lei não pode nos transformar. A lei não pode mudar o nosso caráter. A lei não pode transformar o nosso coração. Por quê? Porque nós temos uma natureza totalmente corrompida pelo pecado. Nós temos uma natureza totalmente contrária à vontade de Deus. E aí o que acontece? Deus mesmo vem habitar em nós, nós passamos a ser templo do Espírito, porque o Espírito ele vai começar a nos conduzir segundo a vontade soberana dele, gerando em nós o caráter de quem? Cristo. Ele começa a modificar os nossos desejos, ele começa a modificar os nossos sentimentos, ele começa a tratar com o nosso linguajar, ele começa a mudar as motivações do nosso coração. É uma obra tremenda, irmãos, que ele faz em nós. Você não é, eu sou crente, pegou uma Bíblia e o pastor chega a te dar uma lista, está aqui, meu irmão, você é crente, a partir de hoje você vai fazer isso aqui, viu? Isso não existe, não é um legalismo. Não é chegar na igreja, botar uma Bíblia debaixo do braço e dizer, a partir de hoje eu sou crente e estou mudado. Não, não é tão simples assim. E é isso que Paulo vai dizer. Ele vai dizer que, olha, nós temos que andar no Espírito e não satisfazer os desejos da nossa natureza. Carne aqui não é corpo. Carne não é corpo. Carne aqui, Paulo está se referindo à nossa natureza adâmica. Ao que nós herdamos, a natureza que nós herdamos de Adão. E essa natureza é pecaminosa. Paulo usa carne aqui como uma metáfora, como uma figura dessa natureza. Então veja bem, o que Paulo vai dizer, olha, vocês são crentes, o Espírito habita em vocês, ok, mas a natureza também permanece aí. Enquanto vocês estiverem nesse mundo, haverá a presença do Espírito Santo em vocês e a natureza o quê? Pecaminosa. Então, se o Espírito Santo está presente em nós, que temos essa natureza pecaminosa, haverá o quê? Uma luta. Até o fim da nossa vida haverá uma luta. Essa luta só se acabará quando a gente partir para a glória. Irmão Spencer? Corretíssimo. Embora haja uma discussão, né? Mas é isso mesmo. Romanos 7, Paulo vai descrever essa batalha que existe nele. E muitos estudiosos acreditam que Paulo está falando como um convertido ali. Como um convertido. É claro que com o passar dos anos, veja, eu estou há 20 e poucos anos no Evangelho. Meu Deus do céu, como eu preciso ser transformado. E vou chegar no final da minha vida, clamando a Deus misericórdia, mesmo que eu viva não sei quantos anos, 80, 90, não sei, mas vou chegar no final dizendo, Senhor, me perdoe, me ajude, mude meu coração. É assim ou não é a vida de vocês? Porque a vida do crente, ela não tem outra característica. Nós nos arrependemos para a salvação, para continuar nos arrependendo todos os dias. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós cremos em Jesus Cristo para a salvação, para continuarmos crendo todos os dias nele. Estão entendendo, né? Veja, se eu me arrependi verdadeiramente, a minha natureza vai ser marcada por arrependimentos contínuos. Porque eu vou continuar falhando, não como antes, não sou mais escravo do pecado, o pecado não me domina mais, o meu coração foi transformado, mas a natureza pecaminosa ela está aí. E vai vir ira, e vai vir desejos, e vai vir pecados, vai vir falhas. E eu tenho que estar o quê? O que é que Paulo diz? Andeis no Espírito. A palavra andeis no Espírito significa estejam andando. É um presente contínuo. A língua original aqui, que é o grego, ela tem essa ideia de trazer, de mostrar como funciona a ação do sujeito. Não é simplesmente a questão do tempo, mas como é essa ação. O texto aqui está dizendo que essa ação de andar no Espírito, ela é uma ação que você começou e continua fazendo essa ação.
Andeis no Espírito, estejam andando no Espírito, todo dia, toda hora, buscando isso, e não estejam satisfazendo as obras da carne. Veja, é isso que ele diz no capítulo 5, veja, acompanhem comigo, por favor, 17, ele diz: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Paulo vai dizer no capítulo 7 de Romanos que o que ele não queria fazer, isso ele fazia. E quantas vezes isso acontece conosco? Por causa da nossa natureza pecaminosa, a gente não quer tomar determinadas medidas ou práticas, não quer praticar alguma coisa, não quer falar alguma coisa, não quer pensar em determinadas coisas, mas isso vem e pode acontecer. E nós falhamos, e nós pecamos. Muitas vezes eu magoo a minha esposa, eu magoo a minha filha, ou eu posso magoar algum irmão em Cristo, alguma pessoa com as minhas palavras, ou por ter ficado irado e ter falado aquilo que eu não devia. Isso é o quê? Isso é uma manifestação da minha natureza. Que natureza? A natureza pecaminosa, contrária. Enquanto que o Espírito Santo vai gerar mansidão, vai gerar domínio próprio, vai gerar as virtudes dele. Por outro lado, a minha natureza pecaminosa está querendo, olha, pega no pescoço, né? Seja ignorante, agrida com palavras, ou até fisicamente, né? Eu não estou falando isso para casal, mas eu estou falando em qualquer situação. E você ali, olha, precisa... Paulo diz, olha, cuidado, irmãos. Nós que somos crentes, primeiro, nós temos o Espírito. Segundo, se temos o Espírito, nós temos que andar nele. Nós temos que buscar ter uma vida de comunhão tão íntima com esse Espírito de Deus que habita em nós, ao ponto de que a vida do Espírito seja mais vista em nós do que a nossa própria natureza pecaminosa. Vocês estão entendendo, né? Que se manifeste em nossa vida mais as virtudes do Espírito do que a manifestação das obras da carne. Essa luta vai ser até o fim da vida, viu, irmãos? Só na glória é que isso vai acabar. Que bom que já acabou para muitas pessoas, né? Já estão lá com Cristo, não tem mais isso, não tem mais luta, estão santificados, o Senhor já operou, está lá. Isso vai acontecer com cada um de nós. Mas enquanto você estiver aqui, diz os historiadores que certo pregador, ele estava pregando e Lutero estava na plateia. E aquele pregador, ele estava dizendo que estava numa intimidade tão grande com Deus que ele não estava pecando mais. E aí Lutero, ironicamente, diz: ele é casado? A turma, então cadê a esposa dele? Eu gostaria de conversar só um minutinho com ela, para saber se ele não peca, né? Não tem como, irmãos, não há um dia sequer que nós não pequemos. Não há um dia sequer em nossa vida que nós não pequemos. Agora, nós não pecamos mais como pecávamos antes de conhecer a Cristo. Nós não vivemos mais como vivíamos antes de conhecermos a Cristo. Por quê? Porque o Espírito habita em nós. Nosso coração agora é um coração não altivo, mas um coração quebrantado. Quando nós pecamos, nós não nos alegramos. Nós não temos deleite no pecado. Não temos prazer no pecado. O crente não tem prazer no pecado. O crente se entristece quando ele peca. Então, eu estou só resumindo, eu não vou dar o estudo de novo, esse estudo foi a semana passada, você pode entrar lá no site da igreja, aliás, no YouTube, colocar lá, TV Ebenezer, você tem um áudio desse texto. E aí Paulo continua dizendo, no verso 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Veja, a lei ela não pode fazer o que o Espírito faz, como eu já falei. Se nós temos o Espírito Santo, é Ele que vai nos guiar, é Ele que vai transformar nosso coração, nossa vida, porque a lei não tem esse poder. A lei condena. A lei revela a vontade de Deus, e quando nós não conseguimos cumprir a vontade de Deus, então vem o juízo da lei. A lei traz maldição, a lei traz juízo, que o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o Espírito é vida, o Espírito transforma o coração, o Espírito nos faz fazer a vontade de Deus de forma alegre. É diferente, Ele é quem faz a obra em nós. E aí, verso 19, ele começa a descrever aqui quais são as manifestações dessa natureza pecaminosa que nós temos. E que se nós não tivermos o Espírito gerando suas virtudes em nós, essas manifestações serão muito comuns em nossa vida.
E aí ele cita aqui, irmãos, uma sequência de 15, né? Nós temos 15 exemplos aqui que Paulo dá. Às vezes ele repete, se torna até repetitivo para dar mais ênfase àquilo que ele quer falar. Das manifestações, na nossa Bíblia tem das obras da carne, ou das manifestações da carne. E aí esses 15 elementos nós dividimos em 4 grupos, como eu já falei. O primeiro grupo eu falei a semana passada, está no verso 20. Ele usa 3 palavras para falar dos pecados na área sexual. Era muito comum entre a igreja da Galácia, entre os irmãos daquelas cidades, os gregos, né? Onde havia tanta imoralidade, tanto entre os gregos como entre os romanos. 2 culturas muito semelhantes em relação à imoralidade sexual. Não é diferente da nossa hoje. Vocês veem que hoje está cada vez pior, né? A luta que há dos homossexuais para defenderem seu direito. As igrejas aí, você vê que na Noruega, por exemplo, a igreja luterana, ela tem pastoras e pastores casados com pessoas do mesmo sexo. Já pensou? Está lá o pastor, que é homossexual, sentado no banco está o marido. É um desmantelho da moléstia, né? Pense no negócio desmantelado. Sentado no banco, o camarada pregando a palavra de Deus e ainda fazendo um casamento também de pessoas homossexuais. Porque o que mais importa, segundo essas pessoas, é o amor. Mas elas não entendem que o amor de Deus não impede de forma alguma, ou não isenta Deus de ser justo e ser santo. A santidade de Deus e sua justiça não muda. O caráter de Deus é santidade. E Ele não apoia em sua palavra, em nenhum momento, qualquer tipo de relação homossexual. Muito pelo contrário, era eliminado do povo de Israel. Se houvesse essa prática, o camarada era apedrejado até a morte. Não tinha esse negócio não. Se quisesse isso lá e naquela época, acaba nem pensava. A Bíblia não coloca isso como uma doença, e não é uma doença. É pecado, a Bíblia coloca como pecado. É pecado da cultura, é pecado da sociedade, é pecado na família, é pecado individual. Não coloca em nenhum momento a questão de doença. Diga aí, irmão Spencer. Sim, Romanos capítulo 1 fala isso mesmo. Se pregam, eles vão dizer que era Paulo, era na cabeça de Paulo como judeu, né? Então são aquelas pessoas que separam na Bíblia o que interessa a elas. Elas não têm a palavra de Deus toda como palavra de Deus. Então elas vão separar, Spencer. Então se isso aqui é contra o que eu quero, muitas pessoas fazem isso na prática, né? Diz, não, eu creio na palavra de Deus, mas na prática separam o que é melhor para a vida delas, usando só aquilo que é para o seu benefício próprio. Então, infelizmente, na Noruega está assim, na Dinamarca está assim, na Suécia está assim, em muitos países da Europa está assim, não só entre os luteranos, mas entre outras igrejas. Vocês viram os problemas entre os anglicanos aí, os metodistas aí também, teve, né? Sim. Oi? Os muçulmanos continuam. Lá o cabo não se desmantelar, já era. Se desmantelar, os cabos vão logo para a espada, né? Não tem esse negócio não. Se desmantelar no meio dos muçulmanos, aí, estou usando esse termo, né? Lá não tem esse, né? Você não vê as feministas indo lá, cuspir em Maomé, nem na frente das mesquitas. Você não vê ninguém nu na frente das mesquitas, lá nesses países muçulmanos, fazendo nenhum tipo de protesto, né? Porque se fizer, vai para bala, não tem esse negócio não. Mas a gente sabe que isso não adianta, né? Mas é a cultura deles. Porque se o Senhor não operar no coração, não adianta. É o Senhor que faz a obra, é o Senhor que transforma. É isso que Paulo está dizendo aqui. As manifestações da carne, ou as obras da carne, só podem ser freadas se houver em nós a produção do fruto ou das virtudes do Espírito Santo. Senão, não tem como, irmão Flávio. Correto. O que o irmão Flávio está colocando aqui é que muitas pessoas atribuem essas manifestações da carne, essas obras da carne, ao diabo. E nós precisamos separar isso muito bem.
Muitas pessoas dizem logo, isso é do diabo. Eu fiz isso porque foi o diabo. E não entendem que essas manifestações que Paulo está citando aqui é da nossa natureza pecaminosa. Então, se o cara adulterou, não foi o diabo não, foi ele mesmo, porque ele quis. Foi o desejo do coração dele, foi a cobiça do coração dele. O diabo pode tentar, né? Ele pode tentar, mas não é ele quem gera em nós os desejos. Não é Satanás quem gera em mim e em você os desejos pecaminosos. O desejo pecaminoso de Adão e de Eva surgiu no coração deles. Por eles mesmos, Satanás ele tentou, mas aquilo foi só um meio pelo qual ele quis suscitar o que já poderia acontecer, e o homem alimentou aquilo e com isso ele caiu. Agora imagine nós que já somos pecadores. Tiago ele vai dizer o seguinte, que o pecado ele começa com o quê? Com a cobiça. A cobiça gera o desejo, né? Aliás, a cobiça ela gera o pecado e o pecado gera a morte. Começa com o desejo, começa com... Ninguém cai de repente. Isso. Vamos citar o exemplo do adultério, então, de um homem. Um camarada casado, ele vai cair, para ele cair em adultério, ele tem que começar a pensar, ele tem que começar a olhar, ele tem que começar a imaginar, ele tem que começar a tramar. Então, ele começa, olha, e ele vai alimentando. Se ele corta aquilo logo, não, vou orar, tá? Não, eu vou orar aqui, vou buscar o Senhor, eu não quero isso para a minha vida, isso é errado, isso é pecado. Pede ajuda, conversa com alguém espiritual, pede oração, meu irmão, me ajude em oração, confessa seu pecado, ou confessa seu pecado à sua esposa, abre o coração, olha, eu estou me sentindo tentado, isso, e o que é que está acontecendo? Vê se no seu casamento está havendo algum problema, alguma brecha que está facilitando isso para ele. Ninguém vai chegar e, opa, chega aqui e tal, e caiu e de repente não. Então a coisa vai sendo alimentada. E aí Paulo ele começa ele fala de 4 grupos, ele fala de 15 manifestações, ele divide em 4 grupos. O primeiro grupo é da questão sexual. Ele cita 3 pecados aí: prostituição, impureza e lascívia. Prostituição é uma palavra genérica, ou melhor, a palavra mais genérica é a segunda, né, que é impureza. A palavra prostituição indica pecados, a prática sexual ilícita. Essa é a prostituição. É o sexo fora do matrimônio. Não importa se é casado ou se é solteiro. Se você é solteiro e pratica sexo sem ser casado, isso está encaixado aqui dentro da prostituição. Se você é casado e pratica sexo fora do leito matrimonial, ou seja, com outra pessoa que não seja a sua esposa, isso é o quê? Prostituição, na linguagem de Paulo aqui. Porneia. Bem geral, a palavra porneia também pode indicar impureza. A palavra impureza, ela traz um sentido mais genérico. A palavra impureza, quando Paulo diz prostituição e impureza, o que é impureza? Ele tá dizendo que o pecado não só é no ato. O pecado sexual pode acontecer também onde? Na cabeça do indivíduo. Na cabeça do indivíduo. O que é que Jesus diz? Aquele que olha para uma mulher e já a deseja sexualmente no seu coração, já adulterou, já pecou com ela. Então nós não pecamos somente em atos, nós pecamos também em pensamentos, nós pecamos em desejos. Por isso que a palavra de Deus lá em Filipenses capítulo 4 diz: tudo que é puro, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, que ocupe o vosso pensamento. E onde é que a gente encontra isso? Em Cristo, na sua palavra. Se a gente se alimentar da palavra de Deus, então se eu estou assistindo um filme e tem cenas de sexo, eu devo evitar. Se eu estou assistindo um programa que aparecem muitas mulheres seminuas, eu como um homem, estou falando dos homens aqui, devo evitar. As mulheres, se aparecem homens seminus, mesma coisa. Se é uma novela, não importa. Nós temos que evitar, por quê? Porque isso pode suscitar em nós pensamentos que vão nos levar a pecar contra Deus. Não é verdade? E quem não passa por isso? Todos nós passamos por muitas tentações. Então, a impureza está envolvendo tudo. Hoje, a facilidade para a pornografia que nós temos, um celular, um computador. Então, nós temos muita facilidade.
E podemos cair em pornografia em qualquer momento. Basta um cliquezinho, né? Basta um clique. Então, tem que ser muita graça de Deus sobre nós temos que orar, porque somos bombardeados e se investe muito, a nossa sociedade, a nossa cultura investe muito na questão sexual. Por exemplo, é natural um crente, um servo de Deus que está querendo crescer no Senhor, assistir o desfile das escolas de samba de São Paulo? Miserável, tu vai pecar o tempo todinho. Oxe, é ou não é verdade? Está assistindo para quê? Para crescer espiritualmente. Quero ver como é. Mas vá com essa conversa para lá. Que história é essa? Isso não existe não, irmãos. Então, o crente em Cristo, ele tem que evitar essas coisas. Não, é porque eu acho bonito a cultura. Que cultura? Que cultura? Se só é mulher pelada em todo canto, até nas propagandas você tem que mudar, você tem que sair. Você tem coragem de assistir ao lado do seu filho ou da sua filha? Que eu não tenho. Botar minha filha do meu lado para assistir comigo. Vamos assistir? Não tem condições. Não tem. Então, quando passa a propaganda, a gente já fica sem graça, né? Já fica constrangido, porque será que estão pensando que eu estou querendo assistir? Já muda logo, né? Eu não assisto a Globo, essas coisas, é muito difícil eu assistir. Eu gosto da Globo News, que é um canal de reportagem, aí o dia todo. Mas isso não quer dizer que eu sou santo, não, que eu sou perfeito, não. Porque se estiver lá e passar, eu vou ter que mudar, porque se eu ficar olhando, eu vou ser tentado. Eu sou homem? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Quem não for, aí é outra coisa. Mas o cabo, quando então ele vai ser tentado. Não vem me dizer que não vai ser, não. E se você ficar assistindo, você vai pecar. Qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Não tem esse de ser muito espiritual, não. Aquele que está em pé, diz Paulo, cuidado para que não caia. Vigiai e orai, disse o Senhor, para não cair em tentação. Não tem essa de você achar que está super forte, super espiritual e está tudo bem com a minha vida e eu suporto, eu aguento. Não peco não, pastor. Vá nessa que você cai. Muitos homens de Deus caíram por causa disso, porque não vigiaram, porque não cortaram logo no começo. Tem que se parar logo, antes que a coisa comece a crescer. Então, a gente tem que saber dividir isso. Não é o diabo nos tenta, mas quem peca somos nós, e Deus vai cobrar de nós. E a chibata não vai nas costas do diabo não, vai na nossa, viu? É na nossa que ela vem, mas vem mesmo, o juízo vem sobre nós. Mas nós temos que, pela nossa força? Não. Há coisas que nós podemos fazer, você pode desligar, eu posso desligar a televisão. Eu posso me levantar e sair, mudar o canal. Tem coisas que eu preciso fazer. Não é verdade? Se eu for para a praia e eu vejo que aquilo vai ser ruim para a minha vida, procuro uma praia mais tranquila, onde não tenha tanta gente, onde eu fico mais isolado. Então eu tenho que saber como agir para que eu possa me cuidar, zelar por mim mesmo. E o resto é com o Senhor, orando, lendo a palavra e o Senhor trabalhando em nosso coração. Então, impureza envolve todos os pecados sexuais em relação aos pensamentos, aos desejos, as palavras, por exemplo, as palavras imorais. Então, quando o Senhor, Ele entra na nossa vida, nosso linguajar tem que mudar também. Eu não posso ficar com o mesmo linguajar que eu tinha. Porque tem pessoas que de 5 palavras, 4 são palavrões. Então, se você conhece a Cristo, e Cristo está trabalhando no seu coração e no meu coração, essa área também vai ser mudada. O linguajar vai ser mudado. É claro que aqui e ali possa haver ainda alguns vícios, porque existem alguns palavrões que a pessoa, o indivíduo tem aquele hábito de determinadas palavras ou outras que são palavrões, ele ainda não conseguiu se libertar totalmente. Então ele precisa da graça do Senhor e buscar a Deus nesse sentido. Senhor, eu quero mudar, eu preciso do Senhor, eu não quero falar essa palavra. Vigiar, zelar pelos seus pensamentos, por aquilo que vem de supetão na sua boca para ele falar, para ele zelar e controlar a sua língua. A gente vai ver que isso é fruto do Espírito. O domínio próprio, ele não diz que é fruto do Espírito, então é aquele indivíduo que já está numa maturidade cristã, que ele consegue se autodominar, domina mais a sua língua, domina as suas palavras, domina as suas ações. Irmãos, que o Senhor nos dê graça, porque quando estivermos falando do fruto do Espírito, se esse fruto, eu preciso muito dele, vocês também, todos nós,
ele cresce em nossas vidas. Como nós vamos amadurecer? Lembra de João? Quando iam passar por Samaria com Jesus, e os samaritanos impedem, não querem que eles entrem por serem judeus, e João chega: vamos orar, Senhor, para cair fogo do céu, matar logo todo mundo. Olha aí um homem que não se domina. Davi, quando viu Batseba, olhou, cobiçou: opa, traz essa mulher para mim, mas ela é casada, não quer saber não, eu sou o rei. Depois, para encobrir o pecado, quando ela diz que está grávida, aí chama o marido dela, tenta armar, mas não dá certo, ele ordena matar o marido. Aí já é outra coisa, um pecado chama outro, né? Se a gente não cortar logo, então, para encobrir uma coisa ou um erro, para permanecer uma mentira, virão outros, muitos pecados. E o indivíduo vai se afundando cada vez mais. Então, quando o homem não se domina, ou a mulher não se domina, isso é terrível, mas o domínio próprio é uma bênção. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Lascívia é o terceiro pecado. A lascívia está relacionada mais à questão dos impulsos sexuais. Paulo está falando mais daquilo que está na mente, na cobiça, naquilo que você fica olhando, desejando. Então isso também se torna um hábito terrível e pecaminoso. Na nossa cultura isso é muito comum, principalmente entre os homens. Não pode passar uma mulher que os camaradas olham e às vezes soltam uma gracinha. Isso é muito comum na nossa cultura, é ou não é verdade? A questão às vezes as mulheres, vou falar das mulheres que não são cristãs, mas as cristãs têm algumas também que só a graça de Deus. Então, dependendo da roupa, isso vai gerar ainda mais a lascívia nos homens. A lascívia é a cobiça mesmo sexual. Então, é você não se controlar e ficar dando expansão a esse seu desejo. Eu estou falando mais dos homens, porque eu falo mais aquilo que está relacionado à minha própria pessoa. Mas é claro que com as mulheres isso acontece da mesma forma. Só que na nossa cultura é muito mais aberto para os homens. É muito mais natural os homens expressarem a sua lascívia. Na nossa cultura isso é até natural. Mas Paulo diz que isso é manifestação, é obra da carne, e isso é pecado. Abra sua Bíblia, deixe marcado aí, por favor, há um texto aí que eu queria que vocês abrissem. Efésios 4:19. Efésios 4, mais na frente aí, você passa novamente 3 folhinhas. Efésios capítulo 4, verso 19. Alguém pode ler? Amém. Então, Paulo está falando aqui dos ímpios, e ele diz que nós não somos mais como eles, obscurecidos de entendimento, né? Como ele diz no verso 18, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância, e da dureza do coração. Verso 19, como o irmão Flávio leu, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com toda avidez cometerem toda sorte de impureza. Que a questão da lascívia também. E aí ele fecha esse primeiro grupo, que é o grupo da imoralidade, e ele começa a mostrar agora que as manifestações da carne também envolvem dois pecados relacionados à idolatria. Versículo 20 ele fala da idolatria e feitiçarias. Veja que a palavra feitiçarias está no plural, versículo 20. Idolatria e feitiçarias. É o grupo aí, o segundo grupo. A idolatria é toda prática de culto que não é oferecida ao Deus verdadeiro. É a quebra do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. A idolatria é quando nós oferecemos culto a todo outro Deus que não é o Deus verdadeiro. E aí pode ser ao dinheiro, pode ser ao sexo, pode ser ao prazer, qualquer que seja ele, ao jogo, qualquer coisa que tome o lugar de Deus. Então Paulo chama de idolatria. E o segundo pecado relacionado a esse é o pecado da feitiçaria, ou magia, que é atribuir certos poderes misteriosos a fórmulas mágicas, encantamentos, objetos. A Igreja Universal gosta muito disso, né? Usa muito de feitiçaria, porque pega os objetos e começa a atribuir poderes a esses objetos. Essas igrejas neopentecostais, falsas igrejas, que ficam pegando esses objetos para atrair as pessoas,
para pegar o dinheiro das pessoas e ficam usando de feitiçaria. Feitiçaria é você acreditar que existe um poder no objeto. É você querer ungir a sua casa todinha com óleo, achando que isso vai proteger a sua casa, os objetos. Quem protege a nossa casa é o Senhor, irmãos. E o Senhor está em nós. O Senhor cuida de nós. Eu não preciso de uma cruz. Claro que a cruz é o símbolo do cristianismo. Se você quer usar uma cruz para professar que você é cristão, é uma coisa. Agora, se você quer usar uma cruz achando que vai ser protegido com essa cruz, aí é um problema. Aí isso não está correto. Se você está com sua Bíblia aberta na sua casa porque você lê, é uma coisa. Agora, se você abre no Salmo 91 e deixa ela aberta lá na sala, achando que isso vai trazer alguma proteção na sua casa, você está errado. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Então a nossa proteção vem do Senhor, porque Ele é o Deus que nos guarda. Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. Ele é a nossa fortaleza, é a nossa torre segura. Então não é um objeto, não é algo que eu uso que tem algum poder. Isso é coisa de feitiçaria, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso não significa nada. E o interessante é que idolatria e feitiçaria sempre está relacionado com o ganho de dinheiro. Vocês lembram lá quando Paulo chegou em Éfeso? Que os ourives que faziam miniaturas do templo de Diana para vender, eles ficaram indignados porque as pessoas estavam se convertendo e deixando a idolatria, a feitiçaria, e eles ficaram indignados porque estavam perdendo lucro. Então sempre as igrejas que investem nessas coisas, feitiçaria, objetos que têm algum, entre aspas, algum poder, elas visam lucrar com isso. A Igreja Católica lucra muito com isso também. Essas igrejas neopentecostais lucram muito com isso. Veja quantos terços a Igreja Católica não vende por ano. Quando a Igreja Católica faz uma festa de determinado padroeiro, eles vendem os santinhos, montam as barracas, ganham com tudo. Aí eu estou dizendo o nome porque não tem problema, a gente está aqui estudando a palavra. A Igreja Universal também, a Mundial do Poder de Deus, quantos lencinhos, o homem estava vendendo uma fronha por R$90 para você ter sonhos espirituais e celestiais e ter cura. Uma fronha de um travesseiro por R$90. Acaba desse lá na minha terra, a gente segura ele, amarra num pedaço de pé de castanhola, desse coração de negro, dá-lhe uma pisa, ele mais nunca vai vender fronha na vida dele. Porque isso é um absurdo. Sei. Boa sua pergunta, irmã. A cruz é o símbolo do cristianismo. Sabe por que nossas igrejas não usam cruz? Cruzes, né? Porque as igrejas evangélicas não usam uma cruz? Porque foram proibidas quando o evangelho chegou aqui no Brasil. A Igreja Católica, ela permitiu que houvesse culto nas casas, mas ela não permitia porque a Igreja Católica e o Império, o Brasil ainda não era, né, uma república, então era o Império, a Igreja Católica comandava, né, juntamente com os imperadores. Então ela não permitiu, quando os missionários evangélicos chegaram pregando a palavra, não foi permitido que onde tivesse o culto evangélico, usasse cruz, para que as pessoas, os católicos, não confundissem a Igreja Católica com a Igreja Evangélica. Então eles proibiram. E aí as igrejas evangélicas manteram essa tradição de não usar a cruz. Quando a coisa mudou e os evangélicos passaram a ter a liberdade que têm hoje de culto, aí as igrejas históricas elas começaram a colocar novamente a cruz em seus templos. Porque se vocês forem para os Estados Unidos, se vocês forem para a Europa, e vocês chegarem lá na Igreja Batista, ou na Igreja Congregacional, ou numa igreja da Assembleia, que não tem nada a ver com a Assembleia aqui no Brasil, mas, por exemplo, na Noruega, a igreja assembleana se chama Pinse Manhattan. Então, quando você chega na igreja da Assembleia de Deus lá na Noruega, está lá a cruz do tamanho do mundo na frente. Por quê? Porque a cruz vazia, né? Não a cruz com Cristo, mas a cruz vazia representa a obra que Cristo fez por nós. Mas a ignorância das pessoas Boa pergunta. É porque as pessoas não são ensinadas, irmã. Infelizmente.
Aí quando vê uma cruz numa igreja evangélica, aí vê que a deles não tem, aí acha que... Porque isso é muito comum em quem tem um complexo de inferioridade. É você se achar melhor do que o outro. Isso demonstra justamente a carência e a necessidade que a pessoa tem de ser aceita, de ser reconhecido. Então, às vezes essas igrejas, elas chegam noutra assim, aí quando vê uma... Aí, eita, tem cruz, na minha nem tem, para exaltar a sua... Né? O interesse não é nem em Cristo, mas é para dizer, olha, a minha igreja é melhor do que a sua. Como se isso fosse importante. Apesar que a questão da igreja séria é importante, da igreja verdadeira é importante, mas falam mais no sentido de denominação. Ó, eu sou dessa denominação aqui, que parece ser mais espiritual, mais correta, e a gente sabe que isso, infelizmente, é ignorância das pessoas, porque é para mantê-las no cabresto, né? Muitos líderes não ensinam a verdade para manter as pessoas no cabresto, né? Para que elas não pensem, porque se você começar a pensar e estudar a Bíblia, você vai questionar algumas coisas que esses líderes ensinam. Então, a cruz sempre foi o símbolo da igreja cristã, no mundo inteiro, e sempre vai ser. Agora, a ignorância das pessoas aqui no Brasil é a seguinte, é que não sabem que nós não temos uma cruz, ou não tínhamos, por uma questão histórica. Mas vamos lá. Mas que bom, né? Que a senhora tem discernimento. Amém. Mas é assim mesmo. Mas vamos lá. Obrigado, minha irmã. Vamos caminhando. Então, ele cita a idolatria, a feitiçaria. O terceiro grupo é o grupo da rivalidade, das inimizades. Veja aí, por favor, no versículo 20, depois de feitiçarias, ele fala inimizades. Não é isso? Inimizades tem a ver com hostilidade ao próximo. É quando a pessoa, qualquer coisa, ela é hostil com o próximo. Então, Paulo está dizendo que isso é manifestação da carne. Conhecem pessoas assim? Que qualquer coisa é um motivo para você criar uma inimizade, criar uma contenda, criar uma confusão, a pessoa se tornar inimiga sua. E Paulo ele diz, olha, isso é obra da carne, inimizades. A segunda é porfias, né? Quando ele diz inimizades, porfias. Porfias são disputas, rixas. É quando você começa a disputar com aquela pessoa, tem uma rixa com ela. Se ela faz uma coisa, você critica, você quer ser melhor, você quer passar por ela, você quer ser superior a ela, enfim. Veja que as obras da carne nessa questão da rivalidade não somente é uma, por isso que ele cita várias, porque uma coisa leva a outra. A inimizade leva a porfia leva ao ciúme. Veja aí que é o próximo. O que é o ciúme? Ciúme é medo de perder o que se tem. A base do ciúme é essa. É você ter medo de perder o que você tem. É você brigar pelo que você tem egoisticamente. É você querer fazer com que a sua vontade sempre prevaleça. Então, infelizmente, as rixas, as inimizades, as porfias, o ciúme é muito comum num ambiente de hostilidade, num ambiente de briga, num ambiente em que não há comunhão. Isso é terrível. Há iras, o que são iras? Está no plural, né? Há uma discussão sobre isso, eu não vou entrar. Os estudiosos discutem se o correto aqui, em algumas versões, é o plural mesmo ou o singular, mas isso não importa. O que significa aqui iras são aquelas explosões de raiva de várias maneiras. Então, Paulo ele está dizendo, olha, essas explosões não devem fazer parte da nossa vida. Sabe aquela coisinha que você explode, e qualquer um de nós somos sujeitos a isso, ou estamos sujeitos a isso. As iras, mas Paulo diz, é manifestação da carne. Quando você explode, aquela explosão de ira, e aí vem palavras, vem ações que você não consegue o quê? Controlar. Paulo diz, irai-vos, você pode até se irar, mas não pequeis. Porque a ira que não te leva a pecar é a ira contra o pecado. É a ira contra aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então as explosões de ira, isso já trouxe tanta morte, tanta gente já morreu por causa de explosão de ira, no trânsito, uma discussão, momento de ira, pum, no meio da rua, agora no carnaval, infelizmente muita gente morre por causa disso. Entra a cachaça, entra tudo, aí o cara fica brabo, aí mistura tudo, aí tem um que está armado,
aí vai na covardia e mata o indivíduo. Então, isso são coisas que é muito comum aí fora, e que também pode acontecer, e acontece no nosso meio, porque nós temos o quê? Essa natureza pecaminosa. Dê lugar para ver se você também não... Se o Espírito Santo não estiver sendo aquele que está sendo evidenciado em nossa vida pelas suas virtudes, serão as obras da carne. Discórdias, ele diz depois de iras, aí no versículo 20, discórdias, dissensões e facções. As discórdias são aquelas confusões, aquelas brigas que são geradas nesse ambiente em que você fala mal do seu próximo, em que você trama contra ele, em que você pega aquelas pessoas que estão próximas de você, que gostam de você, e você fala mal daquele com quem você não tem mais amizade, ou que você está indignado ou irado, ou que você está enciumado, ou em que há inimizade, e aí você fala mal da pessoa, você critica a pessoa pelas costas, você destrói o caráter da pessoa, a vida da pessoa, falando mal dela. Então isso é um perigo também. Paulo diz e chama isso de discórdias. E aí é normal, né? Dissensões. As dissensões são as separações em grupo. Então veja, quando eu começo a falar mal de alguém, eu já estou fazendo meu grupinho contra aquela pessoa. E talvez até contra as pessoas que estão juntas ou têm mais amizade com aquela pessoa. Começa a se fazer os grupos, a se formar os grupos. E isso são as dissensões. E evidentemente as facções, que são as intrigas desses grupos, essas intrigas partidárias. Lembram de 1 Coríntios 3? Que Paulo disse, olha, uns dizem eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Cristo, eu sou de Pedro. A igreja estava dividida. Vários grupos, discórdias, facções, ciúmes. E ele termina com inveja. Qual é a diferença do ciúme para a inveja? Interessante isso, né? O ciúme é quando você tem medo de perder o que você tem. A inveja é que você fica com raiva com o que o outro tem. Isso é a inveja. A inveja é o desagrado que vem no seu coração, no meu coração, pelo que o outro é, ou pelo que o outro tem. Caim, com certeza, é um exemplo de alguém com inveja no coração. A palavra inveja literalmente traz a ideia de alguém que está se consumindo por dentro. Você está se doendo por dentro, se corroendo por dentro. O irmão ganhou uma herança, aí o caba está até hoje esperando a dele, não chega. Aí o irmão ganhou uma herança, você já fica, mas por que ele, né? Será que, e não eu? Então pode ser que a inveja venha ao coração, a pessoa que está sendo bem sucedida em alguma área ou alguma profissão que é igual à sua e você não está, talvez no momento, e aí você fica com inveja daquela pessoa porque está sendo bem sucedida. Isso é em qualquer área, ou pelo que ela é, ou por ela ser mais capaz do que você em alguma coisa. Irmãos, uma coisa é certa, nós não somos capazes em tudo. Sempre tem pessoas melhores do que a gente, em muitas áreas. E que bom, né? Porque ninguém é perfeito. E assim é a igreja, nós precisamos uns dos outros. Nós somos membros do corpo de Cristo. E que bom que o irmão é melhor do que eu em várias áreas. Louvado seja Deus por isso. Porque Deus quer te usar nessa área. Tem te capacitado para isso. Lembram quando Deus ordenou a Moisés sobre a construção do tabernáculo? Ele disse, o meu espírito estará sobre fulano, sobre cicrano, sobre beltrano, para capacitar eles a fazer tudo que eu quero, do jeito que eu quero. Não foi Moisés, não. Moisés falou, mas Senhor, o Senhor não me revelou? Eu sou o profeta, eu sou Moisés. Deixa eu fazer. Não, você não vai fazer nada. Eu estou dizendo a você como é, mas quem vai fazer é Aiolab, né? O nome é bem... Bezalel, né? Então, está lá em em Êxodo, a partir do capítulo 32, se eu não me engano, em diante. Você lê sobre isso. O Espírito de Deus vai preparar aqueles homens para a obra que o Senhor tem chamado. Por que eu quero fazer tudo? Porque tem que ser eu. Abra sua Bíblia em Provérbios 14, 30. Já estamos encerrando. Provérbios
capítulo 14, versículo 30. Eu vou ficar só nas obras da carne hoje, aqui no estudo, né? No estudo. Mas veja como são as obras da carne. Eu já queria dar uma pisa no rapaz, né? Lá na minha terra eles fazem isso, lá no interior da Paraíba. O camarada que está pregando heresia, né? Os falsos mestres. Mas é porque esses aí, nem Paulo tinha pena não, viu? Paulo pegava pesado. Dizia que eram filhos de Satanás, né? Que eram obreiros de Satanás. Porque é terrível mesmo para a obra. Capítulo 14, ainda sobre inveja de Provérbios, né? Capítulo 14, Provérbios, versículo 30. Diz assim: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja, a podridão dos ossos. Ânimo sereno é paz. Pessoa que está em paz. Tem coisa melhor, tem? Para a saúde? Do que você estar em paz. Paz é fruto do Espírito. Paz com Deus. Paz consigo mesmo. Paz no seu coração. Não é a ausência de luta, não. A luta está comendo do lado de fora, vindo de tudo que é canto. Mas você está em paz, porque você sabe em quem você crê. Você sabe o Deus que você tem. Você sabe da sua relação com Ele. Aí você está em paz. Agora ele diz que a inveja é a podridão dos ossos. Você vê o outro se dando bem, fica com raiva, fica condoído, porque o outro está bem. Passou em medicina, está terminando o curso de medicina, e eu não passei, estou estudando do mesmo jeito. Está vendo, Tainara? Coitada de Tainara. Mas é verdade, tem aqueles na sala de aula que tem inveja porque você tirou uma nota melhor. Isso é terrível. Diga, irmão Spencer. Asaf teve inveja em um período da prosperidade dos ímpios, e ele disse: os meus pés quase se resvalaram quando eu pensava dessa forma. Eu era como um animal, ignorante, embrutecido. Inveja do corpo do outro, do carro do outro, da casa do outro. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, isso é terrível, né? E isso acomete nosso coração, viu, irmãos? Por isso nós temos que estar, o quê? Sempre nos sondando e dizendo e percebendo: Senhor, peraí, esse meu sentimento, porque o pastor fulano, ou o irmão cicrano está crescendo, tem isso, tem aquilo, o Senhor está usando eles. É normal? Não é. Então, peraí, tem alguma coisa errada, e é comigo. O Senhor precisa tratar comigo. Buscar a Deus, pedir perdão e continuar crescendo no Senhor. Somos acometidos por isso. É verdade. É terrível, né? E você consome a si mesmo, é verdade. E Deus tem o seu plano na vida, Deus faz o que Ele quer na vida de cada um. É você se alegrar pelo fato do irmão estar sendo abençoado e... Amém. Vamos encerrar com o último grupo, que é o grupo da embriaguez. Bebedices e orgias e coisas afins, coisas semelhantes, Paulo diz. Versículo 21, no finalzinho. Aliás, logo no começo. Invejas, bebedices, depois de invejas vem bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Porque está tudo relacionado. Paulo está falando daqueles banquetes que eles entendiam muito bem entre os gregos, onde havia muita comida, muita bebida, e onde havia muita comida e muita bebida, havia também muita imoralidade, e todos esses pecados juntos. É o que vai acontecer agora no carnaval, irmãos. Comida, bebida, e o que é que acontece onde as pessoas bebem demais? Briga, discórdia, imoralidade sexual, tudo isso é desenfreado. Infelizmente, nosso país agora para vários dias para isso. Aí na quarta-feira está lá o povo nas igrejas recebendo um pouco de cinza na testa, né? Devia jogar logo um saco de carvão na cabeça, né? Porque logo joga só faz uma cinzinha assim, é um saco de carvão logo na cabeça, porque o camarada já está todo sujo mesmo, então não vai mudar muito não. Mas Paulo ele diz aqui, bebedice. Então o alcoolismo, irmãos, ele tem destruído vidas, famílias. A gente fica ligado com as drogas ilícitas, com a maconha, com o crack, com a cocaína e outras, mas o alcoolismo, que é uma droga lícita, que você tendo mais de 18 anos, você compra quantas garrafas de bebidas você quiser, nós não enxergamos muitas vezes. A gente sabe que os crentes da igreja primitiva bebiam. Eu não posso dizer a vocês que eles não bebiam, eu vou estar mentindo aqui. Mas os crentes daquela época bebiam. Ah, Jesus bebia? Bebia.
Os apóstolos bebiam? Bebiam. Timóteo bebia? Paulo disse para ele beber vinho, porque ele era doente. Agora, qual era o propósito? Jesus ia para o bar beber com os ímpios? Não, não ia. Ele se reunia com os apóstolos, vamos fazer uma festa para a gente beber? Ele fazia isso? Não, não fazia. E como é que o senhor está dizendo que Jesus bebia? Fazia parte da cultura. Era um jantar, era um almoço. Não tem o nosso suco? Era o suco deles, era o suco de uva, fermentado, que embriagava se tomasse muito. Mas ele tomava pouco. Não, naquela época era diferente. Não, ninguém ficava embriagado. Como é que não ficava? Claro que ficava. Jesus transformou o vinho lá na festa do casamento. E ele era chamado de quê? Glutão, e os críticos dele chamavam ele de glutão e de beberrão. Por quê? Porque ele comia nas festas e porque ele bebia. Mas ele nem era glutão, nem era beberrão. Mas bebia naturalmente. Ele não era alcoólico, nem alcoólatra. Agora eu vou usar isso como motivo para eu beber. Eu vou beber para acabar com a minha tristeza? Eu vou beber porque eu estou aperreado pelas contas que eu tenho que pagar? Não. Isso é obra da carne. Eu vou me reunir com os meus amigos para beber e ficar embriagado? Não. Porque é obras da carne. Não vou beber. O que é que a Bíblia diz? Quando eu estiver aperreado, eu devo orar. Os irmãos estão entendendo, né? Eu vou para um bar beber? De jeito nenhum. Mas eu não posso dizer aos irmãos também, agora, não use isso jamais. Para dizer, não, peraí, os apóstolos bebiam, eu sou crente, então eu vou começar a beber também. E você pode se desmantelar todo, e aí depois você vai dizer que foi eu que disse, eu vou dizer, não, eu não disse isso não, viu? Eu não disse isso. Melhor é não tocar. Se você pode evitar, evite. E se você bebia no seu passado e é fraco nessa área, não volte não, porque isso é um perigo. É um perigo. É ou não é verdade? Então, e a glutonaria? Também é pecado do mesmo jeito. Aquele camarada que não pode ver um pão com mortadela, ele quer comer 5. Na hora do almoço ele quer comer tudo. Ele não se satisfaz, porque só pensa em comida. Pecado também a glutonaria. Mas está relacionado, né? As festas, bebedeira, com comida, com os prazeres realmente da carne. Isso é muito comum numa sociedade mundana, numa sociedade que não tem um temor de Deus. E Paulo, olha, veja que ele coloca, bebedices, orgias, são as glutonarias, é a mesma ideia. E o interessante é que Paulo diz, olha, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não é se você praticou uma vez ou outra, se você caiu, se você falhou, não. Mas os que vivem nessa prática contínua, em que a manifestação das obras da carne é uma continuidade em suas vidas, vivem essa realidade. Essas pessoas nunca conheceram a Cristo, o Espírito Santo nunca habitou nelas. Essa é a realidade e por isso elas não habitarão, não herdarão o reino de Deus. Paulo diz aqui, não herdarão o reino de Deus. Então isso é uma afirmação muito séria, né? As pessoas que vivem nessa prática não herdarão o reino de Deus. Uma evidência de que não são regenerados. O verdadeiro crente, por exemplo, se o crente ele bebeu, ele ficou chateado por alguma coisa, ele disse, rapaz, estou com raiva, vou beber. Ele como um crente, ele caiu nesse pecado, se embriagou, né? Vamos dizer que ele se embriagou. Se ele tomou um gole de vinho, não serviu de nada, e graças a Deus parou ali e acabou-se. Mas se ele se embriagou, caiu nesse pecado, e aí? Ele não vai herdar mais o reino de Deus? Não é isso que Paulo está dizendo, não. O crente ele poderia até falhar nisso daí, mas o Espírito Santo iria levá-lo ao quê? Ao arrependimento, à tristeza. Ele iria reconhecer que falhou, ia querer fugir disso daí, porque isso não agrada a Deus e nem agrada ao coração dele. Irmãos, entendam uma coisa, o pecado não agrada mais o crente. Se nós somos crentes, o pecado não vai mais nos agradar. Podemos falhar aqui e ali, mas não ficaremos felizes com os nossos pecados. A tristeza sempre virá, a amargura sempre virá no nosso coração. Diga, irmão Spencer, para a gente encerrar. Isso é como o álcool também. É como o álcool. Uma coisa leva a outra, né? Por exemplo, o álcool. A Bíblia diz que o alcoolismo é pecado. Aqui está dizendo que o alcoolismo é pecado. Mas veja, começa como um pecado e você se torna preso àquele pecado porque acaba se tornando uma doença também. O pecado gera
o hábito e depois o corpo se torna dependente. Porque quem bebe e se torna um alcoólico, né? Esse é o termo, não mais alcoólatra, mas sim, porque alcoólatra traz a ideia de adorador da bebida, né? Aí se mudou isso, né? Mudou o termo, é alcoólico agora. Então, o alcoólico, ele começa, é pecado, mas já se tornou uma doença, porque o corpo dele agora pede o álcool. Se ele parar de beber, um dos sinais é o delírio tremens. Por isso que é normal uma pessoa que para de beber, ela ficar assim, não é porque ela quer não. Delírio tremens é o corpo que está, é justamente a abstinência ao álcool, que, como a droga também tem abstinência, muitos sinais de abstinência, e isso é terrível. O glutão, ele pode ser que o camarada, ele não foi educado, e ele da margem ou da família dele era muito comum esse tipo de prática, se comer demais e se achar que tem que comer demais, e ele acaba satisfazendo, né, sei lá, algumas das suas, aliviando a sua própria ansiedade, ou medo, ou qualquer coisa, procurando prazer na comida, ou o prazer que a comida traz, né? Algumas pessoas obesas, elas têm esse problema, né? E ficaram obesas, que são obesas. Então, isso é uma área bem complexa, mas Paulo coloca aqui essas coisas como pecado. Agora, uma coisa pode levar a outra, né? Como o vício do sexo também. Mas Cristo, Ele nos liberta disso. E o Espírito Santo, Ele é capaz de transformar a nossa vida e nos dar uma nova vida. Amém? Nós temos que buscar o Senhor. É isso que Ele vai nos falar depois. Mas os que vivem nessa prática não herdarão o reino de Deus. É isso que Paulo fala. Porque não foram verdadeiramente regenerados. Podemos falhar, mas não viver praticando essas coisas. É assim que Paulo está nos ensinando. Amém?